futebol. Tema de hoje, VAR, assistente de árbitro de vídeo. Durante todo um jogo de futebol, muitos lances acontecem. Drible, ataque, cruzamento, passes e gols. Também tem muita polêmica. Até o ano de 2017, eram apenas os olhares dos juízes e assistentes que decidiam a validação de um lance. Mas aí chegou o VAR, a sigla em inglês que significa assistente de árbitro de vídeo. Os lances polêmicos são vistos de novo em gravações disponíveis no momento da partida. A história do VAR começou nos Estados Unidos, em agosto de 2016. Ele era usado para rever os lances de uma partida entre as equipes reservas da Liga Americana. 8 meses depois, o VAR estreou no futebol profissional pelo Campeonato Australiano. E em junho de 2018, o VAR estreava em uma Copa do Mundo nos jogos que foram realizados na Rússia. Depois da Copa, no mesmo ano, ele começou a ser usado nas partidas aqui do Brasil. O VAR pode ser usado em situações bem específicas durante o jogo. Quem explica é o árbitro CBF, Rodrigo D'Alonso Ferreira. A questão de pedir ou não é na verdade um pedido, é uma necessidade. Então, assim, se o árbitro de campo tem algum incidente que ele não viu, ele pode requisitar que o VAR mostre as imagens para ele. Mas, normalmente, o que a gente acompanha é o VAR, o árbitro da cabine, sugerir para o árbitro de campo que ele revise algum lance. Então, a maioria dos chamados hoje em dia no Brasil é o árbitro da cabine chamar o árbitro de campo para ver um incidente não visto. Então, não tem assim, quem é que se chama? É assim, se o árbitro de campo quiser consultar algo que ele não tenha visto, ele pode solicitar as imagens. Mas, normalmente, o caminho que a gente tem seguido no Brasil é o VAR, o árbitro de cabine, chamar o campo. Mas será que essa tecnologia é bem aceita por todos ou traz polêmica como a maioria dos lances de futebol? O comentarista esportivo Polidoro Júnior, que atua na área há 43 anos, diz que essa tecnologia gera mais dúvidas e atrapalha o andamento do jogo. O VAR era para ter vindo para ajudar a gente, para dirimir as dúvidas. Ele acabou complicando. O VAR era para ser um aliado do futebol, para não ter mais dúvida alguma, para acabar aquele bate-papo do boteco da segunda, do dia seguinte do jogo, no próprio dia, por conta das redes sociais de hoje. Mas ele virou algo negativo, que acaba irritando os próprios atletas, causa desconfiança, custa muito caro. O ex-jogador Balduino, que jogou nos times Avaí e Figueirense nas décadas de 70 e 80, viveu uma época mais antiga do futebol, em que não existia tanta tecnologia em campo como nos dias de hoje. Balduino é a favor do VAR, mas acredita que o uso dele precisa de mudanças. Eu acho que precisa melhorar, educar mais, ensinar mais as pessoas que trabalham com o VAR. Tem que melhorar a questão, até para aprimorar, né? E para ter um pouquinho mais de rapidez, né? Porque tem lances que demora muito. São pontos de vista diferentes de dois grandes nomes do esporte catarinense. Mas a galera é a favor ou contra o VAR? Eu sou a favor do VAR e eu acho que os lances que acontecem mais erros hoje em dia são nas marcações de pênalti, porque não tem critério. Também acho que acontece bastante erro em impedimentos milimétricos, o que devia ser revisto, mas eu sou a favor do VAR. Referente à existência do VAR, eu sou completamente favorável, porque ele simplesmente deixa o futebol mais justo. Apesar que mesmo com ele ainda existem alguns erros que são inadmissíveis. Principalmente alguns com a linha de impedimento, que vem sendo bem reincidente aqui no Brasil. O VAR é uma coisa que a gente é a favor, mas tem lances que a gente é mega contra. Os lances que ocorrem mais erro costumam ser os pênaltis. Eu sou a favor do VAR, porque mesmo com alguns erros que acontecem aqui no Brasil, a maioria dos lances são lances que o juiz tenta deixar para a arbitragem de vídeo decidir. Se você analisar na Europa, a arbitragem de vídeo não tem quase nenhum erro. Por quê? Porque os juízes continuam apitando os jogos lá. Aqui no Brasil é totalmente diferente. Depois do começo do uso do VAR, ele tem influenciado para que os juízes usassem cada vez mais a arbitragem de vídeo e parassem de apitar. Eu sou a favor do VAR, mas aqui no Brasil é muito mal utilizado e acaba estragando a imagem do produto. O pensamento da galera foi unânime sobre o VAR.
todos a favor, mas com justificativas diferentes, principalmente sobre os lances duvidosos. Esses lances são polêmicos e acabam afetando o andamento do jogo e deixando os jogadores muito aflitos. Sim, isso acontece. Quem está nos bastidores tem uma visão categórica sobre o tema. O ex-jogador e preparador de goleiro do Figueirense, Alexandre Narbal, conta sobre a demora na revisão e como isso atrapalha. O VAR na Europa ele funciona, então nós não vemos essas paralisações muito prolongadas, até porque ele direciona a ação, né? E tu vê que não tem até a interferência dos próprios atletas do campo ali, botando pressão no árbitro, até porque é bem utilizada essa tecnologia na Europa. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil faz a revisão da revisão do lance e tem aquela interferência dos atletas em campo que estão ali pressionando o árbitro, enfim. Então por isso torna o processo um pouco mais demorado, né? E obviamente... O futebol hoje está muito dinâmico, então uma paralisação muitas vezes de 5, 6, mais, perde o ritmo, dá aquela esfriada e obviamente tem sim uma diferença grande no desempenho do atleta com essas paralisações, né? É nítido que existe uma diferença. No Brasil tem muita pausa durante cada lance. E não é apenas por conta do juiz, também pelos jogadores, comissão técnica e torcida, que fica incomodando no momento da análise de cada lance. Falando em pressão, o árbitro Rodrigo D'Alonso Ferreira relatou exatamente sobre isso. Ele, que trabalha há 10 anos na CBF, comenta que durante as análises não existe compreensão aos árbitros. O VAR hoje em dia, aqui no Brasil principalmente, é a demora, porque o jogo fica parado muito tempo, e não só por causa da dificuldade de analisar um lance, mas muito também pela influência dos jogadores que não deixam o árbitro chegar na cabine. O árbitro chega, ele tem que virar para afastar os jogadores que estão olhando, ele tem que dar cartão amarelo, ele tem que brigar com o técnico. Então, se você olhar, mas na Europa o VAR é rápido, porque um jogador vai para cima. O árbitro vai sozinho até a área de revisão, ele revisa, volta tranquilo. Então, enquanto a cultura do Brasil não entender e absorver o sistema do VAR, vai ser esse o principal problema, o tempo de demora das consultas. E os jogadores que ficam esperando a decisão? Como são as reações? Nervosismo? Já que um lance pode definir o rumo da partida inteira. Quem vive essas experiências é o atual jogador do Paysandu, José Aldo, que tem passagem pelos times Palmeiras e Internacional. A sensação é de muita apreensão, né? Um pouco de nervosismo também, pois é uma decisão que vai vir do árbitro, uma decisão que vai interferir diretamente no jogo. Então a gente fica bastante apreensivo ali e um pouco ansioso para saber a definição do árbitro. E como o José Aldo se sente quando um gol é anulado depois que o lance já foi visto pelo VAR? É um pouco frustrante, né? Porque é tão difícil a gente conseguir fazer um gol e depois ver que foi anulado pelo VAR. Mas tem que aceitar, porque faz parte da justiça, né, do árbitro, de o gol ser validado corretamente. O comentarista Polidoro acredita que muitos erros de arbitragem poderiam ter sido evitados se o VAR existisse há mais tempo. Eu estava atrás do gol pela TV Cultura, foi Inter de Lages e Avaí. Falta cobrada, ele raramente cobrava falta, aquela ele acertou, o Celso Bozano não deu gol. Décio Antônio, ele botou a bola no ângulo, eu estava atrás do gol pela TV, evidente que não tinha celular, não tinha gravação, não tinha nada, não tinha como provar nada. O ângulo da TV, naquele momento, da cabine para o lance, era perfeitamente visível. A bola foi reta no ângulo, um golaço do Décio Antônio. O Celso Bozano, irmão do Dalmo, simplesmente disse que a bola fez uma curva. A apresentadora do Globo Esporte em Santa Catarina, Duda Dal Ponte, acredita que as polêmicas sempre vão acontecer em uma partida de futebol, independente do uso do VAR. Tem emoções e polêmicas iguais, porque agora a gente discute a validade do VAR, né? Então, se o VAR tá certo, se o VAR não tá certo. Antes a gente falava se a bola tinha entrado, não tinha entrado, se tinha sido pênalti ou não. E agora a gente fica pensando se o VAR tá certo ou não. Então, acho que polêmica a gente consegue fazer com ou sem VAR. Quem gosta de futebol, é apaixonado, sempre vai torcer pro seu time e, querendo ou não, duvidar de um resultado ou outro. Podemos perceber que tem experiências diferentes em cada entrevista. Cada entrevistado viveu em épocas diferentes, mas sem ficar em cima do muro sobre um tema tão polêmico no futebol.
O VAR melhorou o futebol, mas o que permanece intacta são as polêmicas que de jogo em jogo aparecem, deixando as emoções à flor da pele e causando muitos sentimentos. Essa reportagem que você acabou de ouvir foi produzida pelos acadêmicos Gabriel Brandão e Bárbara Santiago do curso de jornalismo da Estácio de Sá, Santa Catarina. Sob a orientação da coordenadora de curso Regina Zandomênico, eu sou Bárbara Santiago. E eu, Gabriel Brandão. Mundo do futebol.